fantásticas passagens. Algumas seriam caricatas se não fossem perversas. As aventuras de tio Julinho. Julival, como meu pai o chama, tinha aprendido a caçar os bichos. Sempre andava armado com espingarda de caça. Preparado para não perder as surpresas mais banais, deixava a bicha sempre carregada. Em uma das suas andanças, teve uma brilhante ideia, para não dizer de jumento, de abrir uma cancela com a coronha da espingarda. Segurando-a pelo cano que ficou para seu lado, fez força para empurrar a porteira. Quando esta ficou apoiada, abriu a cancela. Quando estava quase escancarada, a coronha escorregou e a cancela bateu, ativando o cão que estava armado, deflagrando assim um tiro certeiro na coxa. Por sorte, não lhe deixou graves sequelas, deixando abrigada como lembrança alguns caroços de chumbo em sua carne. Mas o homem era duro na queda e não se entregava fácil. Se encontrava em idade jovial. E como todo jovem que pensa que tem 7 vidas, foi tio Julinho, mais uma vez, protagonizar mais um de seus feitos. Escolheu de novo ser passageiro da agonia, preocupando todo mundo daquela pacata comunidade. Recuperado do tiro de espingarda, já se sentindo com aptidão aguçada para subir e descer nas mais difíceis árvores, como se fosse o senhor da selva. Subiu no pé de jaca em 2 tempos. Afoito, não demorou para que estivesse passado do meio quando lhe ocorreu uma displicência. Escorregou e, sem se governar, lá vinha ele, ajudado pelo peso e aceleração da lei da gravidade, cumprindo os ditames de Isaac Newton, que, antes de bater embaixo em queda livre, teve a sorte grande de encontrar no meio do caminho não as pedras de Carlos Drummond de Andrade, mas os grossos galhos da jaqueira marvada, que lhe serviu para reduzir a velocidade da queda. Ufa, que sorte! Mas nem tudo são flores. Nosso Tarzan regional colheu as consequências de desaceleração que lhe rendeu as fraturas de algumas costelas, tornando-o inconsciente por um bom tempo, mexendo só com os olhos. Quando meu tio Dil chegou, ouviu-se apenas um sussurro que pôde colher. "Ô da desgraça!" Tio Julinho ainda não se dera por vencido e voltou a protagonizar outros feitos, feito estes. Agora, os freios continentes da idade, trazidos pelo pratear dos cabelos, já lhe tornam menos afoito. Ainda caça, pesca e conta cada causo que só Jesus na causa. Empenha-se agora nas histórias que têm horas que seus ouvintes voltam a acreditar nas possibilidades dos contos de fada. Qualquer situação que lhe desperte dúvida, fecha os olhos, meneia a cabeça e vocifera. Ô da desgraça! Tiro certeiro em uma irmã. Num certo dia ensolarado e lindo, apareceu repentinamente e sem aviso, tio Dio, acompanhado de alguns amigos. Como já passara da hora de almoço e estavam os famintos, Votonha, sempre preocupada, pediu à tia Tati que fosse à casa de Dolly pegar um frango. Dolinha, prática e veloz, teve a ideia de pegar a espingarda e caçar a penosa a tiros para adiantar o serviço. Minha tia, com pontaria certeira, não pestanejou quando julgou que a maledita estava na mira, sem lembrar nem prestar atenção que do outro lado, atrás de uma bananeira, estava sua irmã, Tati, esperando ver tombar a caça. O indicador que dispara o gatilho foi acionado e a carga de chumbo grosso que descansava na espingarda atingira seu intento, matou o frango, mas a carga fora bem feita. Além do frango, atingiu tia Tati na cabeça e no braço. Levada às pressas para a cidade mais próxima, Laje, foi medicada, mas não retiraram os grossos caroços de chumbo. Estava quase sentenciada a guardar para sempre os caroços, feito tio Julinho, quando no dia seguinte chegara a tia Elza, que nessa ocasião já morava em Salvador, buscar para ser atendida e remover o chumbo da carne da irmãzinha. Por um golpe de sorte, a consequência não fora fatal. A bocanhada de Ludovico em Futuca. Em outras linhas, iniciando a apresentação dos protagonistas, meu primo já havia sido apresentado, portanto, pelos relatos, dispensa qualquer comentário sobre suas peripécias. Quando as coisas já estavam mais calmas,
Depois, algum susto de um ou de outro. Parecia que a conspiração da inquietude voltava a perturbar o sossego do lugarejo. Isso porque havia algumas famílias por perto e sempre dividiam as angústias. Futuca, como já falei, que nossa avó o denominou assim, acostumado em descarregar algumas de suas peripécias no jegue denominado de Ludovico, que já deixara freguês, nem desconfiava que a reação da lei do retorno lhe rodeava. O quadrúpede servia para tudo, mas não ficava sem carinho. Exceto de Val, claro. Tanto é que ganhou até nome, mas o gostar de todos não diminuía os fardos a que era obrigado. Num certo dia, depois de se achar familiarizado com o jumento, ficou muito próximo da queixada. Era a oportunidade de Ludovico ao seu algoz. Abocanhou a perna do guri, soltando-a em seguida. Novamente o silêncio era quebrado pelo estridente alarme vociferante de Val. Acorde aqui, gente! Presumo que Ludovico se assustou, devido ao berro do moleque. Exime o cortador de jaca ou amputador de dedo. Desta feita, e novamente quem foi o passageiro da agonia foi Valderi. Ou melhor, Futuca, apelido dado por nossa avó, devido sua desobediência e imperatividade. O sujeitinho parecia aquele povo que diz que come carne de gato e quiabo, tanto pula quanto escorrega. Sabia de tudo. Mal feito então. Sabia e colocava em prática suas traquinagens. Neste fatídico dia, estava na escola, alguns quilômetros de casa, mas sob a supervisão da professora, pois era sua própria mãe, Dolinha. Professora por muitos anos naquelas paragens. Levou seu filho para estudar com ela. Já conhecia por sua austeridade. Não iria ser diferente por um simples detalhe de ser filho. Ora, Val, não negando sua reputação por seu azidume, tinha que fazer alguma que não fosse tarefa escolar. Partiu para a mata, sob a justificativa de abrir uma jaca dura, com pretexto de fome, de posse de um velho facão corneta, não muito bem amolado. Tentou abrir a fruta cortando, quando encontrou dificuldade. Então, segurou-a com uma mão e com a outra desferiu o golpe certeiro. E assim sucessivamente, até que a habilidade parecia-lhe ser natural. Já se achava com destreza para aquelas tarefas. Afinal, era Valderi quem estava ali. Ora. Já tinha consumido alguns bagos, mas ainda não se dera por satisfeito, cortou mais e continuou o sujeitinho. Tipof, facão pouco amolado, faltava pouco. De repente lhe veio a súbita vontade de resolver com o último talho. Quando segurou o fruto que era firme, não só na casca, concentrou toda a força que tinha naquele golpe e mandou brasa. Foi aí que surgiu o problema. O polegar ficou na rota da lâmina do velho facão corneta. O moleque, como antes dito, comia carne de gato e quiabo. Tanto pulava quanto escorregava. Ora, e pulava mesmo, porque deu um pinote que nem ele mesmo sabia que possuía tanta ligeireza. Lembre-se, quem estava ali era nada mais, nada menos que Valderi. Foi quando sentiu o arder no diminuído dedinho e jorrar o fluido vermelho. Os gritos chegaram no raio que uma pessoa normal jamais conseguiria aquela façanha. Mamãe! Ê, mamãe! Patriota por necessidade, sem conhecer o hino, invocou com um brado retumbante. Acorde aqui, gente! Quando chegou à escolinha, todos esperando atônitos, pois o prenúncio do horror houvera chegado. Espalhando o terror entre os presentes, entrou Val. Aos prantos, mostrando o lugar que antes possuía um polegar. O teimoso pedaço fora parar longe, ocupando todos os coleguinhas sob a incondicional ordem da preocupada professora, a procurar o dedo perdido, que logo foi encontrado. Uma tentativa de emendá-lo, mas em mau acondicionamento na viagem. Deslocaram-se para Valença. Lá, constataram que o pedaço passava não mais a lhe servir dali por diante. Ao que se parece, o facão corneta não estava tão cego assim. Ou se estava mesmo, Val esmerou-se com toda a força que a natureza lhe dispensara. Sabe lá quem vai responder isso? Uma coisa é certa, Futuca carrega essa marca. Cicatriz? Que nada.
Falta-lhe o restinho do dedo, como se fosse de nascença. Mas dizia a vovô Maneca: ô, esse menino, tu ainda tem 9? Um pedacinho não faz farta, não. E ria que só. Outro primo danado. Carlos Lécio, esse era danado e tinha uma mente brilhante para cada invenção que só Jesus na causa. Certo dia, saiu Lécio para a plantação de cacau. Depois de algum tempo, retornou com o nariz um pouco machucado. Indagado por meu pai o que houvera com o nariz, o danado foi taxativo. Uma picada de uma pico de jaca, cobra venenosa da região. Até hoje a gente lembra. Passados mais de 40 anos, chego na casa de Lécio para uma visitinha corriqueira. E o danado veio me reclamar que um enxu picara ele no nariz. Automaticamente me lembrei do episódio da pico de jaca e disse: também, primo, você não tem sorte mesmo com esse nariz. Outro dia, você recebeu uma picada de uma pico de jaca no mesmo lugarzinho. Homem, não cabe aqui relatar o monte de desaforo que escutei. Dolly e as cuecas de Nelson. Nem preciso dizer como é a calma de Dolinha. Ô Nossa Senhora, ô Nossa Senhora! Saiu em disparada em sua Brasília para um compromisso em Laje, município qual faz parte da Terra Preta, distante uns 12 quilômetros. Dolly já estava na casa de Nalva quando se deu conta de que alguma coisa lhe faltara. Voltar atrasaria em muito a sua viagem. Logo a consciência lhe recobrou a peça importante de todas as horas. A caçola? Pois sim. Não pestanejou a danada. Chamou Nalva e confidenciou sua atrapalhada. Íntimas para tanto. Assim que terminou sua confidência, lhe pediu uma peça que substituísse a faltosa. Mas isso em mísera fração de minuto. De qualquer jeito, sem sequer escolher a peça melhor. Cor ou seja lá o quê. Não dispunha de tempo para tanto. A prima Nalva pegou a primeira que a mão alcançou. Depois que Dolinha vestiu-se, achou-se uma peça meio estranha e apertada. Ela, que tinha a constituição corporal parecida da prima, estranhou mais ainda. Quando viu, já estava dentro da cueca de Nelson, esposo de Nalva. Solícita, disse Nalva: Ê, Dolly, dá cá que te dou outra besta. Dolinha, apressada e sem tempo, respondeu já dando de costas: Deixa de bestagem, Narva. O que é que tem, gente? Oxe, oxe. Mesmo que tivesse tempo de sobra, quem disse que a agonia da minha tia levava a sério essas coisas? Saiu então em disparada, rindo o tempo todo, deixando mais rindo ainda a prima da cueca perdida. E partiu a resolver suas coisas, vestida na cueca de Nelson. Caberia a ela o que diz o rei do Baião em uma das suas músicas? Mulher macho, sim senhor. A transcrição desta verídica passagem transbordaram muitas lágrimas que interromperam muitos momentos, mas que foram suficientes para fidelizar um pouco os verídicos momentos agora transcrito, salvo outro tantos esquecidos e não mencionados nessa sucinta e resumida lembrança. Lembrança tão gostosa que levarei comigo, mas se pudesse deixar uma cópia, faria para aquele que desejo toda a felicidade de poder contemplar as melhores e mais gostosas passagens de uma verdadeira infância, com uma verdadeira família. A vida tem sido comigo por demais generosa e mansa. Essa passagem que acabo de relatar, com riqueza de detalhes, nada mais é do que o peito cheio de saudade, morrendo de vontade de ser criança outra vez. Mas, como na vida nada é perfeito e é explicado em um pensamento de autor desconhecido onde diz: o sucesso não é para sempre, nem o fracasso é total. Começamos então a experimentar o amargo e inevitável sabor da perda irreparável familiar. Fia, Mãe Tida, Tio Macedo, Tia Maria, tios que não tinha tanta aproximação, mas que era o estender da família. Das férias da casa de meu avô, saudades sinto, mas sinto mais pelos bons tempos que meu filho não verá, que não terá e nunca sentirá o calor humano dos avós, tios, primos e amigos que deixei, partindo meu coração em cada despedida, como se fosse a última das superáveis férias. Com meu primo Val, já tive discordâncias que, graças a Deus, não passaram do campo das ideias. Meu primo é um espelho de dignidade. Trabalho,
pai e marido. Digo também pelos depoimentos colhidos nas entrelinhas passadas por sua exemplar esposa. Edinha, como carinhosamente assim a chamamos. Pessoa que não nos faz precisar de nenhum esforço para gostar. Assim, esta versão foi feita para o DVD, mas no livro que ainda será lançado, a historinha vai mais adiante. Deixo aqui registrado minha gratidão por fazer parte desta família, ainda que contrastante, mas muito querida. Obrigado aos meus pais, meus irmãos, tios, primos e pessoas da Terra Preta. Agradecimentos. Minha prima Marilene, que trouxe-me muitos detalhes para enriquecer minhas lembranças, até então escondidas nas falhas da memória. Valderi, Zizi, Preta, Viviane, Valdísia, Moreno, Binho, Fabrício, Lécio, Cidelma, Leidinho e todos os primos, mesmo aqueles que não são contemporâneos nestas passagens. Por todos, obrigado, Terra Preta.